Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 25º domingo do tempo comum e estamos acompanhando, à luz do Evangelho de Mateus, algumas parábolas de Jesus que pertencem a um conjunto de instrução comunitária. E o Evangelho deste domingo é a sequência imediata do domingo passado, tendo ali uma expressão que une estes dois conjuntos, essas duas perícopes, que é justamente a última frase do Evangelho de hoje, mas que é a frase imediatamente anterior ao início desta parábola. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eis uma mudança de perspectiva, de lógica, do ponto de vista humano, a partir da fé em Jesus Cristo, para aquilo que no seu nome nós formamos, o seu reinado. Aquilo que ele inaugurou neste mundo, queridos irmãos e irmãs, exige de nós mudança de mentalidade e de relações. Nesta parábola fica evidente que este patrão, o proprietário da vinha, a vinha sempre era usada como imagem de Israel, do povo de Israel. Hoje utilizamos para a igreja. Ela é de Deus Pai. E este administrador, capataz, que depois vai fazer os pagamentos a todos que foram chamados em diferentes horários do dia, é Jesus. E diante desses chamados em diversos momentos, nós percebemos que antes do acerto do combinado, uma moeda de prata, um denário, a grande recompensa já está em estar a serviço do patrão, do Deus que chama porque ama, porque não quer ver ninguém desocupado, porque é radicalmente contra o desemprego. É por isso que em diferentes momentos fica marcado que em diferentes etapas da vida, muitos se sentem chamados e dão resposta ao chamado. E ainda aqueles que de repente passam toda a vida desocupados, marginalizados, então
como é o contexto daquele último grupo chamado às 5 da tarde. Mas até estes, e de modo especial estes, o patrão, Deus, quer fazer o seu chamado, quer fazer com que eles possam ter uma oportunidade de não trabalhar apenas para Ele, mas pertencer àquilo que Ele inaugurou, o seu reino, a sua obra neste mundo. É muito bela esta passagem, mas fica evidente que no final, na hora do acerto, muitos não compreenderam, assim como muitos não compreendem que a moeda de prata que receberemos é a vida eterna. A mesma recompensa para todos, independentemente de se gastar a vida inteira ou algum momento da vida. Mas, querido irmão e irmã, o foco não está na hora do chamado, mas na capacidade de entrega a partir do sim dado. É aqui que nós devemos pontuar. O quanto a partir da descoberta de Deus na minha vida, do chamado para que possa me comprometer com a sua obra, eu tenho gasto aquilo que sou, aquilo que tenho, para que o nome dele seja mais conhecido e amado. E que muitos e muitos outros sejam chamados seguidamente, em diferentes horários do dia, para trabalhar nesta vinha, na obra da evangelização. E diante da bondade, da generosidade de Deus, nós podemos ou não converter o nosso olhar e o nosso coração para um estilo de ser também bondoso e generoso, e não mesquinho e invejoso. E possamos compreender então que a primeira grande graça é se sentir amado, visto e chamado por Ele. E um dia, então, na fidelidade ao sim dado por nós, então nós vamos receber o mesmo prêmio, mas é um grande prêmio. Querido irmão e irmã, se comprometa com a sua vida de fé, trabalhe na vinha do Senhor e não esqueça de aprender da sua generosidade, da sua bondade. Que Ele hoje os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.